Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dando continuidade à nossa queridíssima e maravilhosa temporada de 2024. Trouxemos hoje o Will Castro Alves. Tudo bem, meu querido? Fala, Marcelão, tudo certo? Prazer estar aqui falando com vocês. Porra, diretamente dos States, você tá em que lugar mesmo? Estou em Miami, tá dando para ver aqui o reflexo do tempo sol tá bonito azul, aí, tem mar aqui atrás, tá bonito. Porra, que vista bonita, os caras privilegiados, hein? Então em Miami ainda estão com essa vista aí, muito legal. É quase tão boa como a vista em Vitória. Pô, Vitória realmente aqui é bizarro, é bizarro. Will, a gente tá aqui hoje para falar sobre o tema investindo nos Estados Unidos. A gente vai falar, eu quero saber um pouco também da sua história como empreendedor para estar aí, né, como um dos sócios da Avenue, frente de uma das... Você está como CEO? O CEO, como é? Não, estrategista-chefe. CEO fica aqui, o chefe mesmo fica aqui atrás. O chefe fica atrás, não, estrategista-chefe. Exato. Pois é. Da Avenue, enfim, que só cresce. Eu sou cliente de vocês, me ajudou pra caralho no ano passado aí, quando eu fui para os Estados Unidos. Fiz o cartãozinho. Meu irmão, maravilhoso. Que negócio bom. A gente vai falar disso aí. Mas antes da gente falar, né, desses dois aspectos aí, tanto de investir diretamente nos Estados Unidos, como também ir para os Estados Unidos e construir uma carreira lá, eu preciso agradecer os meus mantenedores, os meus patrocinadores. Não tem jeito sem os quais o Diga aí não estaria de pé. Exato. Então, em primeiro lugar, eu tenho que, inclusive, te fazer um convite, tá? 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, com o tema Por que as Nações Prosperam. É um evento que tem todo ano, né? E é organizado pelo Instituto Líderes do Amanhã. Não sei se você já ouviu falar do Líderes, eu sou formado pelo Líderes. Vai ser nos dias 13 e 14 de novembro. E, cara, nesse ano, o fórum vai falar, né, o tema aí, Por que as Nações Prosperam. Fez uma brincadeira com o nome daquele livro, que eu não sei se você já leu, do Acemoglu e do Robson, Por que as Nações Fracassam. É um dos meus livros favoritos. É um livro sensacional, que mostra por que as nações, comparando, né, na verdade, por que nações umas prosperam, outras fracassam. Então eles pegaram o nome para fazer uma análise, né? Quais são os elementos que fazem uma nação prosperar economicamente, socialmente, em termos de liberdade? Será que tem a ver com liberdade econômica? Será que tem a ver com um mercado mais forte? Do que vem esse mercado forte? Será que tem intervenção? Será que não tem? Então, o 12º Fórum de Liberdade e Democracia de Vitória vai ser sobre este tema, né? E realmente eu já fui várias vezes, é sensacional. Então quem quiser comprar, inclusive tem o desconto do Digaí, tá? Então é só usar o cupom lá que vai ter 10% de desconto ou em forumvitoria.com.br, então fica a dica. Tenho que agradecer também a Apex Partners. A Apex ela é nossa sócia aqui no Espírito Santo do Digaí, né? A Apex tem construído muita coisa, não apenas no mercado de capitais, mas na área também imobiliária, na área de comunicação, não é à toa que eles são sócios aqui do Diga, então muito obrigado, Apex. Five Sport Bar, bom, você conhece aí os modelos de bar, ESPN, cheio de TV, etc. O Five é inspirado, mas melhorado daqueles da ESPN. Tem aqui em Vitória e tem em Vila Velha, em vários outros lugares do país. Então, Five Sport Bar, aquele lugar para você tomar o chopp ou almoçar com sua família, é realmente muito bom. Tomás Laboratórios, um dos 10 maiores parques de análises clínicas do Brasil, aqui de Vitória. Os caras cresceram muito. É o meu laboratório, estou sempre lá com eles. São parceiraços nossos. Então, muito obrigado, Tomás Laboratório. E segunda temporada de 2024, agora tem um mantenedor novo, cara. Inclusive, você vai ganhar um presente da Claides, tá, Will? Me manda depois no WhatsApp seu endereço, que eles vão mandar aí para os Estados Unidos uma sacolinha de presente, cara. Inclusive, eu não aguento, eu vou ter que, durante o episódio, abrir e ficar comendo enquanto a gente tá conversando. Não vou estar sendo mal educado, porque é muito gostoso, tá? Esses biscoitinhos da Clay. Daqui a pouco você vai começar a falar, eu vou abrir e vou começar a comer, meu velho. Vamos lá, então? O papo propriamente dito? Primeira pergunta, não tem a ver com Estados Unidos, nem com investimento, tem a ver com o Will. Quem é você? Quem é o Will Alves? Boa, cara, obrigado. Bom, eu sempre quando tem palestra, eu falo que eu sou gaúcho e gremista, acho que já ajuda a definir um pouco da pessoa, né? Eu contar um pouco da minha história rapidamente. Por favor. Eu nasci, minha mãe, ela foi a 10ª de 11 filhos, de uma família bem pobre mesmo, humilde, eu diria, mas pobre mesmo, né? Em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Ela foi para Porto Alegre estudar e, infelizmente, voltou grávida com 19 anos. Aquela história que aconteceu com muita gente também, não é tão diferente assim de outras histórias. E uma história bem brasileira, né?
Exato. Aí eu me criei lá com os meus avós, né? Minha mãe depois voltou para Porto Alegre para trabalhar e buscar outras coisas, né? E eu fiquei com meus avós até os 8 anos. Estudei em escola pública praticamente a vida toda e aí consegui passar na Federal do Rio Grande do Sul e foi aquela chance, assim, de... às vezes é muito bom você não ter muita opção. Quando você não tem muita opção, não tem o que fazer, você baixa a cabeça e faz o que tem que fazer, né? No meu caso foi assim. Eu gosto de futebol, mas não era um grande jogador de futebol. Eu gosto de música, mas também não era um exímio músico. Eu toco, mas... Então, assim, cara, o que resta? Vai estudar, né, cara? Vai estudar para tentar ser alguma coisa na vida. E foi o que eu fiz. Pô, deu certo, né? Então, eu baixei a cabeça, fui estudar, consegui passar na Federal, graças a Deus. E aí, ali, eu já comecei em economia. Gostei bastante do curso. Isso também é outro ponto importante, né? Às vezes você passa no curso, não gosta, fica meio perdido. Gostei bastante. É muito importante você gostar do que faz, velho. Exatamente. É diferente. Aí, desde o início, cara, gostei muito de estudar economia, de entender. A economia te ajuda a entender o mundo, passa por história, formação da sociedade, ciências sociais, e eu gostei bastante disso. E aí, logo no início, eu vi que, assim, a academia é legal, é interessante, mas eu precisava ganhar dinheiro e assim, eu via que talvez a academia não fosse a melhor alternativa para mim. Cargos públicos nunca me chamaram muita atenção também. Por N motivos, mas assim, e aí eu meio que dirigi a minha carreira e a minha formação para eventualmente ganhar algum espaço no mercado financeiro, que é algo que não fazia parte da minha vida, muito menos da minha família. Mas né? Você se apaixonou pelo mercado financeiro fazendo economia ou teve alguma coisa que você chamou atenção? Cara, a única coisa que me chamou a atenção é que tinha um amigo que o pai dele assinava um exame e depois que ele lia, ele me passava exame. Que irado, velho. E aí, exato, e aí ele fazia ADM, inclusive, ele gostava muito de ADM mais para marketing e business mesmo em geral, né? Que economia não é tão business, né? Essa que é a verdade. E eu acho que eu era um pouco mais teórico, mas eu gostava de ler exame, em especial na parte de mercado financeiro. Até porque tinha muita coisa que eu não entendia absolutamente nada. E aquilo ali me deixava curioso. Eu falei, pô, o que é isso aqui? Eu queria entender e buscar. Pô, será que eu vou estudar isso na economia? E aí você vai lá no currículo economia e não vê nada disso, assim, de mercado financeiro, na verdade, né? E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar no mercado financeiro, que aparentemente paga bem. E eu fui, logo no início da minha carreira, eu busquei uma colocação e eu consegui um estágio numa corretora em Porto Alegre, isso já no terceiro semestre de faculdade. Legal, eu não sabia nem usar uma HP, não tinha tido nem matemática financeira, mas eu estava numa mesa lá, ouvindo o gestor, comprar put, call, fazer isso, fazer aquilo, e sem entender nada, obviamente, né, mas tentando entender tudo e sendo uma esponja, né. Então, assim, isso ajudou bastante na minha formação. Eu acho que e aí para me apresentar, né, long story short, como a gente fala aqui, é isso, assim, eu sou um cara que cresceu numa família super humilde, que não tem nada de mercado financeiro, que nunca trabalhou, ninguém do mercado financeiro, quando muito um tio era contador, era mais perto disso, né? Okay. Mas que buscou a sua inserção e que teve mérito, eu acho que eu tive mérito de descobrir algo que eu gostava, né? E baixar a cabeça e, cara, ir atrás disso. Então, durante a faculdade, muita gente conta a história de ficou bêbado, eu fiz isso, eu fiz festa, e é super legal. E não tem problema nenhum. Tem não. Cara, a minha história de faculdade não tem nada disso, assim, minha história de faculdade cara, eu lia tudo que era livro, tudo que era apostila que me passava, eu estudei pra cacete, assim, eu tentava tirar as melhores notas, eu trabalhava, eu dormia meia-noite, acordava às 6 da manhã todos os dias, e o período de faculdade para mim foi muito bom, foi um salto, assim, de conhecimento, que me ajudou muito. Teve uma interrupção no meio que eu precisava resolver uma coisa que era muito ruim, que era o meu inglês. Escola pública, você sabe que é difícil, né? Nunca tinha feito um curso de inglês na vida. E eu juntei um pouco de grana que eu tinha e fui para Irlanda. Trabalhei de garçom, trabalhei de auxiliar de cozinha. Fiquei 8 meses lá. Dei um salto no meu inglês, melhorou muito o meu ouvido para o inglês. E aí, quando eu voltei, eu já tinha tido... Se você consegue entender o irlandês falando, você vai entender qualquer um. Talvez só o australiano seja pior. Talvez, nem sei. O escocês. O escocês é pior? O escocês é pior. Então, isso me ajudou bastante. Assim, então, eu tinha tido já boas experiências profissionais no final da minha faculdade. Eu tinha um inglês de um nível médio, pelo menos.
E eu já sabia alguma coisa de mercado financeiro, porque eu já tinha trabalhado na área. Mas, inclusive, deixa eu falar aqui ao vivo que a gente está mudando o tema do episódio. Eu não vou falar mais investindo nos Estados Unidos, eu vou falar como a meritocracia é possível para qualquer um. Você acabou de mudar o tema. Não, brincadeira à parte, porque assim, a gente vê muito, né, cara? Assim, eu aposto que se você fizesse uma enquete no Instagram ou em qualquer lugar, falando assim, de onde vocês acham que eu vim? Né? As pessoas conhecendo você como estrategista-chefe da Avenue, morando em Miami e tal, de olho claro. De onde você acha que eu vim? Exatamente. Família classe média alta ou família pobre, minha mãe engravidou de 19 anos, escola pública, faculdade. Cara, ia dar 80 para cima do outro. Exato. E aí você acabou de mostrar aqui no Long Story Short que você não teve ajuda de ninguém, teve que construir seu caminho, resolveu não badalar, esquecer a parte de badalação e estudar. Foi trabalhar de garçom em outro país porque você juntou o seu dinheiro e hoje você tá aí em Miami como estrategista-chefe da Avenue. Cara, é a prova, beleza, não é todo mundo que consegue, por inúmeros motivos, não estou dizendo nem que todo mundo tem as mesmas oportunidades, claro, claro. Mas você é a prova de que meritocracia existe. Eu não estou dizendo que ela é perfeita, eu não estou dizendo de novo aquela questão de igualdade de oportunidade, não é nosso papo aqui, mas Sim. Desculpa, mas você é a prova de que que a meritocracia existe. Tem gente que tem caminhos mais fáceis, não tenha dúvida disso, mas os caminhos existem, cara. Então, assim, só quero dizer assim, primeira coisa, obrigado e parabéns. Legal, obrigado. Muito bom. Até corroborando, só para corroborar isso que você comentou, né? A ideia de duas coisas interessantes que você comentou. Quando eu entrei na XP, e isso ainda estava acabando a faculdade, né? Eu fiquei 6 anos na XP, eu entrei em 2008, cheguei a ser sócio XP e tal, fiquei um tempão lá. Mas logo que eu entrei, ainda em Porto Alegre, muita gente não me conhecia e eu sentei já. A empresa recém tinha virado corretora e eu já entrei para fazer parte e ajudar a montar uma área de análise lá, naquela época. Então, eu não fui ser assessor, eu não fui trabalhar em back-office, eu já fui trabalhar numa área que muita gente queria trabalhar, né? E eu fui trabalhar com uma pessoa que era de uma família muito rica, assim, de Brasil e gaúcha especificamente, mas que trabalhava lá na XP. Eu sentava do lado dela todos os dias e tal, uma amigona minha. E quando eu entrei, todo mundo achou exatamente isso. Cara, quem é esse playboy, né, que chegou? Deve ser amigo dela, deve ser algum rico aí, amigo dela, que conseguiu e botaram para dentro. E aí depois eu fui conversando, almoçando com um, almoçando com outro, e as pessoas vão ver que não tem nada disso. Tem nada disso. Tem isso, né? O fato de eu eventualmente não ser negro, ou eventualmente não ser, né, não ter um estereotipo, né? Esse é o conceito de preconceito. Preconceito não no sentido de diminuição, mas no sentido de você vê uma persona e você faz uma preconceituação daquilo. Né? Exato. E a gente tem esses estereótipos, infelizmente, no Brasil. Não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer absolutamente nada. E a outra história é de vir parar aqui nos Estados Unidos. Era a minha próxima pergunta. Como é que você foi parar aí? Então já conecta aí, vai lá. Exato. É óbvio que, assim, eu estou aqui, desde que eu vim para os Estados Unidos, eu vim já com uma perspectiva de uma oferta de trabalho na Avenue, mas quando eu vim para cá, isso era 2018, a gente começou a conversar sobre visto e tudo mais, a Avenue praticamente não existia. Ela mal e praticamente tinha um CNPJ recém. A gente lançou a companhia em 2019. Então a Avenue não foi a minha sponsor, a Avenue não me trouxe para cá porque ela não podia trazer ninguém. Você não pode abrir uma empresa amanhã e começar a trazer brasileiro para cá, não existe isso, tá? Então como que eu consegui vir aqui nos Estados Unidos? Cara, você conversa com o advogado e você vê quais são as suas alternativas. E no meu caso, eu consegui com as minhas alternativas, com a minha capacidade, com o meu currículo e provando por A mais B alguns pontos que são necessários para a imigração, eu consegui vir com um visto por minha conta. Então, assim, não foi que a Avenue me mandou, eu vim para um visto, entendeu? Alguém me trouxe para cá, não. E é isso que eu ia dizer, tem muita gente que, eu quero morar nos Estados Unidos. O que você já fez em relação a isso? Você já conversou com o advogado para entender seu caso? Ou, não, agora você não tem condição, mas daqui a pouco, se você fizer esses passos nos próximos 2 anos, cara, você consegue. Você pode conseguir, com certeza. Exato. Mas, ainda que você tivesse sido chamado, ainda assim teria sido por meritocracia. Exato. Porque você foi chamado? Sim. Não estaria longe. Mas, assim, conta melhor sobre essa questão de ir para os Estados Unidos. Como foi essa oportunidade? Onde que você, sei lá, quando que você teve essa visão? Já que a Avenue não era nada ainda e hoje é grande pra cacete. Como que foi essa visão sua aí de ir para aí? Cara, isso eu dou crédito pro Roberto Lee, que é o CEO e fundador da Avenue.
Ele é um cara que, diferente de mim, ele nasceu numa família melhor, assim, com melhores condições. O pai dele já trabalhava em mercado financeiro, e ele cresceu muito em mercado financeiro, tanto é que isso permitiu a ele ter um conhecimento, cara, único e peculiar, assim, do back-office, de tudo que funciona dentro de uma corretora. Eu brinco que tem gente que sabe montar bar, pizzaria, academia, o Lee sabe montar corretora. Se ele monta uma corretora, é muito simples para ele montar uma corretora, né? Então, e aí, sabendo disso, ele que teve a ideia de criar a Avenue, teve todo o desenvolvimento por trás, junto com outras pessoas, obviamente, e desde o início ele falava, não, a gente vai ter que estar em Miami, porque regulatoriamente você precisa também ter uma branch, né, uma agência aqui, que nem a gente está vendo aqui em Miami, regulada pela SEC e pela FINRA, os reguladores americanos. Você precisa ter gente aqui, você precisa ter gente com as certificações aqui, da mesma forma que no Brasil tem certificações, né, para você trabalhar no mercado de investimentos, aqui também tem. Uhum. E desde o início o Lee falou, não, a gente vai, algumas pessoas vão ter que estar lá e tal, e aí o Lee, certa vez ele perguntou assim, se eu tinha interesse. Eu falei, olha, nunca tinha pensado, e de verdade, assim, nunca tinha pensado em morar em Miami. Você já conhecia ele? O Lee eu conheci através da assessora de imprensa da XP, na verdade. Quando eu trabalhei na XP, eu falava com muito jornalista e com a assessora de imprensa, e ela que fez a ponte entre eu e o Lee. Ok. E aí, bom, e aí ele falou de vir para cá, e eu falei, olha, eu nunca pensei. Ele falou, não, fala lá com os advogados, vê como é que é o teu caso, porque cada caso é um caso, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Para minha surpresa, no meu caso, foi relativamente simples, porque na época de XP eu dava muita entrevista, eu escrevia artigo para jornal, e isso ajuda você a defender o teu caso de que você é uma pessoa que tem certas habilidades, que você é uma pessoa que pode ser interessante para os Estados Unidos, né? Legal. Então foi essencialmente assim. Quantos anos atrás foi isso? Já tem quanto tempo você tá aí? 2019 eu vim para cá. Pô, até relativamente recente. E vem Exato. cá, quando você saiu da XP, e você foi para aí, querendo ou não, posso dizer que é o mesmo mercado, certo? Posso falar, mesmo mercado de atuação. Investimento, no sentido. Não mercado, sim. Não mercado territorial, pô. Não, aí não. Sim. Mas em termos, mesmo mercado de negócio, né? Que é a parte de investimento. Mas antes, de novo, entrar no aspecto, enfim, das finanças mesmo, e dos investimentos financeiros, é muito diferente atuar nos Estados Unidos de atuar no Brasil. Digo, desde relacionamento com a galera, eu imagino que vocês não tenham só funcionários brasileiros, né? Imagino que tenha de tudo. Desde, o mercado empresarial mesmo, assim, comparando. De novo, você estava na XP, tá na Evo. Comparando o mercado, não tô falando de SEC e de CVM, não tô falando de regulatório, não tô falando dos carteira de investimento que tem aqui, ainda não. Tô falando de ser empresário. Estar à frente como estrategista-chefe de um negócio nos Estados Unidos comparando com o Brasil. É muito diferente? Cara, eu diria que sim, é uma coisa que obviamente que o meu trabalho aqui na Evelyn é muito mais olhar e acompanhar mercado mesmo, né? Quem toca dia a dia de operação e a execução do business nem sou eu, nem sou tanto eu. Uhum. Mas como eu estou desde o início, fiz parte de muita coisa, eu vi muita coisa acontecer. E uma coisa que fica muito claro aqui é que assim, aqui não tem muita margem para você pisar fora da linha. Então você tem que ser muito, mas muito criterioso com todas as regras. O sistema todo jurídico aqui é baseado essencialmente na confiança, né? Ou seja, te dá permissão, mas se você eventualmente pisar fora da linha e for pego tendo pisado fora da linha, a punição ela é severa. E no caso de mercado financeiro, que trabalha muito com o trust, com a confiança, ela basicamente pode acabar com a tua carreira, né? Claro. Então é muito sério isso. Então, desde o início, a gente teve uma preocupação, talvez por vezes excessiva, né, de compliance, de estar em compliance com todas as regras e com tudo aquilo que a gente fazia. E por que isso, né? Porque quando você volta lá 5 anos atrás, 2018, 2019, o investimento no exterior ele já existia, mas ele não estava ainda massificado. Hoje você vê a XP com uma plataforma de investimento internacional, o Banco Inter, você vê o BTG caminhando para isso, a Nomad surgiu, a Avenue, enfim, que foi precursora nesse mercado. Mas o grande nosso receio era o seguinte, cara, se a gente fizer alguma coisa que pareça errado ou que de alguma forma
nos gere algum problema, isso vai acabar com a categoria investimento no exterior, né? Porque investimento é um negócio que é muito pautado em confiança, e eu brinco que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano, né? É verdade. Se o cara vê alguma fagulha ali, alguma desconfiança, ele sai tira o dinheiro correndo, ele sai, entendeu? Então, assim, eu acho que essa foi uma principal diferença, né? Mercado, a gente acaba sendo focado muito no mercado brasileiro, né? Então, assim, grande parte, praticamente Você a disse que empresa o seu toda cliente é muito brasileiro. é só brasileiro, né? Okay. E aí nisso a gente fez escolha. O mercado americano ele é muito amplo, e você tem que fazer algumas escolhas que vão direcionar o teu business. Por exemplo, Um americano não pode investir via vocês? Não, assim, como que não, como que sim, na verdade. Você tem cadastros diferentes aqui, né? Para quando você é estrangeiro ou quando você é americano. Eu não posso pedir que o Marcelo me apresente o Social Security Number dele, porque ele não tem, ele é brasileiro. Okay. Exato. Mas para o americano eu preciso do Social Security Number dele. Então eu teria que ter 2 tipos de cadastro quando você vai abrir tua conta na Avenue. E aí eu tenho que ter 2 tipos de controle internamente. E aí tudo vai se tornando mais exceções. O que a gente priorizou na Avenue a gente não vai trabalhar com exceções, a gente vai trabalhar com o grande público. O nosso público é o brasileiro que está no Brasil, não é nem o brasileiro que está no mundo inteiro, não, o brasileiro que está no Brasil com residência fiscal no Brasil. Olha, esse é o nosso público. Eu ia perguntar se tinha a ver com Miami, porque Miami tem brasileiro pra cacete, então eu falei, pô, tá aí, então também não. É o cara que tá aqui, sou eu sou o público-alvo de vocês. Exatamente. E se o cara daí quiser? Ele ainda tem no CPF, tem dupla nacionalidade, pode? Se ele tem residência fiscal brasileira, se ele tem basicamente um comprovante de residência e o CPF, sim, ele pode. Sim, ele pode, mas tecnicamente está equivocado, está errado, né? E assim, em algum momento ele pode ser convidado a sair. Mas é o Miguel dele, não é da Avenue, né? Aí o Miguel é do cara. Sim, mas, de novo, o regulador, ele nos regula, ele não regula o cara que faz o migué. A gente é que tem que ter controle para eventualmente pegar esses migués, né? Saquei. Não, tá claro. Em termos de economia, veja que eu tô criando uma base pra gente chegar no nosso principal tema, tá, Will? Em termos de economia, de mercado econômico, cara, o que é a maior diferença? É a regulação? É a punição? É o dólar, que é a moeda do mundo? Não tem jeito, é a moeda do mundo. O que é, assim, a grande diferença dos Estados Unidos e do Brasil? Cara, eu acho assim que é quase que injusto comparar, quase. Assim, não tem, é incomparável. Né? E aí, infelizmente, diminui o Brasil, sim, é verdade. Mas a realidade é a realidade. É a mesma coisa que querer comparar a Colômbia com os Estados Unidos. Aí você vai dizer, esquece. Não dá. Tudo bem, mas o Brasil é maior. Beleza. Soma a Colômbia, o Chile, a Bolívia, o Equador, então, e compara com os Estados Unidos, ainda assim é pequeno, entendeu? Então, assim, os números aqui são muito maiores, mas muito estratosféricos. Os Estados Unidos tem o maior mercado de renda fixa do mundo, muita gente não sabe. Os Estados Unidos tem o maior... Mesmo com historicamente um juros tão baixo? Sim. Os volumes são muito maiores, né? As emissões de dívida são muito maiores, então quando a Ford faz uma emissão de dívida, ela vai lá e capta 5 bilhões de dólares numa emissão. Mas tá muito ligado a isso aí, né? Exato. Ela rola a dívida de alguns bilhões de dólares, aí você soma Ford, Apple, Amazon, Microsoft, todas essas empresas, os volumes são muito grandes, mesmo na renda fixa. E o próprio mercado do tesouro americano, né, as treasuries também, e aí vale a ponto que assim, o dólar é a poupança do mundo. Sem dúvida. As treasuries são um local de poupança do 50% mais de 50%, quase 60% das reservas do mundo inteiro estão em treasuries. Muito se fala da China, né? Mas a China é o principal credor dos Estados Unidos. A parte dos 3 trilhões de dólares de reserva dos chineses é tudo em treasury americana. Caraca. Então, assim, é meio que incomparável. Tamanho de mercado. Assim, em termos de tamanho de PIB, os Estados Unidos é mais de 10 vezes maior do que o Brasil, mercado financeiro também, e aí por aí é muito superlativo. Agora deixa eu fazer a pergunta inversa. O que a gente economicamente tem melhor do que os Estados Unidos? Um pontinho assim, pode ser, a CVM é melhor, por exemplo. Tem alguma coisinha assim que você fala, cara, isso aqui podia ser igual ao Brasil?
Não, eu acho que assim, aqui você praticamente não tem empresas muito ligadas a commodity ou o agronegócio aqui é fraco Ó, em termos de representatividade de bolsa, até mesmo de empresas, você tem poucas. Então, assim, sem sombra de dúvidas, a gente, no agro, a gente é muito forte. A gente tem empresas muito boas no açúcar, açúcar e álcool, papel e celulose, a gente é o melhor produtor do mundo em termos de papel e celulose, minério de ferro, essas coisas, de fato, a gente tem com qualidade. E o próprio sistema bancário, ele é muito sólido, e aí quando você vai no dia a dia do usuário, né, o sistema bancário brasileiro, ele está à frente do sistema bancário americano em alguns aspectos, eu diria. o próprio Pix é uma coisa maravilhosa. Exato. Não tem aí, né? Ainda. Estavam fazendo, né, algo do tipo. Eu lembro que um amigo americano falou. A gente tem alguns apps que fazem isso, Cash App, o Venmo, o Zelle, mas são aí de bancos, né? O Zelle é de um pool de bancos, o Venmo é de um outro e por aí vai. Tá. Cara, tira uma dúvida aqui. Você é um estrategista-chefe da Avenue, então você é um cara que tem que... Outro dia eu entrevistei o estrategista-chefe da Pex, os dois, né? A dupla, o Arilton Teixeira com o Thiago Pessotti. Pessoal. Aí quando ele fala Brasil, o cara tá analisando o mercado econômico brasileiro, óbvio que o cara analisa mundo para ver o que vai influenciar aqui, nossa moeda, etc. Mas o cara analisa basicamente o investidor brasileiro no mercado brasileiro. Você é o estrategista-chefe da Avenue, que abre portas, me corrija se eu estiver errado, abre portas para o brasileiro investir nos Estados Unidos. O que você analisa? A mesma coisa que os caras daqui Brasil, você analisa Estados Unidos? É exatamente a mesma coisa, não muda nada? E aí, a partir disso, a partir do perfil, vem as orientações de como o Marcelo deve investir? Me explica esse fluxo, né? Desde a análise até o investimento ali da pessoa física, por favor. Claro. Não, o meu trabalho é olhar de fato muito a economia americana, olhar os dados da economia americana que saem todos os dias, tem dados. Hoje mesmo teve dado de vendas do varejo que foi mais forte que o esperado. Aí, poxa, mas e o resultado do Walmart, que é o segundo maior varejista dos Estados Unidos, também foi bom? Também foi bom. Então quer dizer que o consumo realmente está bem. Qual que é o guidance do Walmart? Não, o Walmart prevê que vai continuar vendendo bem e tal, então quer dizer que a gente tem, e o consumo representa, quase 70% do PIB aqui, é super relevante. Então, assim, é olhar um pouco o que está acontecendo com a economia americana, em termos de inflação, juros, impacto dos juros, consequentemente, no mercado de renda fixa e de renda variável, para daí ajudar a direcionar carteiras para os diferentes perfis. Mas aqui na Avenue a gente bate muito na tecla, e eu acho que esse é um ponto de principal diferença em relação ao trabalho aqui, dos Estados Unidos, né, daquilo que a gente faz aqui, do que o pessoal faz aí da Apex no Brasil, porque o Brasil é visto como um local de alocação tática, tá? Isso eu estou falando assim para o gringo, né? Isso é falar para o mundo, né? Isso, exatamente. O cara vai lá taticamente em algum momento, porque a bolsa brasileira está muito barata, porque o diferencial de juros está gordo, porque o real eventualmente pode estar descontado, e o cara vai lá e aloca 5%, 3%, 5%, 10% em Brasil. Ponto. E depois, daqui a pouco, ele sai. Tático, curto prazo, ajuste aqui. O estrutural, grande parte da poupança do mundo continua estando nos Estados Unidos, seja em bolsa, seja em renda fixa, um pouco aí, mix diferentes, né? Então acaba que o trabalho ele se torna mais simples no sentido de que, cara, na verdade aqui o poder de longo prazo realmente ele funcionou nessa economia. No Brasil, às vezes é difícil o longo prazo, né? Você tem que espremer um pouco os dados para ver o retorno de fato do longo prazo na bolsa, é meio que aqui e ali, mas aí teve aquele período da inflação que já muda um pouco, não, mas nada bate o CDI, mas nos últimos 10 anos o CDI não foi tão bem assim. E aqui não, a verdade é que assim, você viu o longo prazo acontecendo. E grande parte das alocações aqui nos Estados Unidos, elas são tem uma parcela de renda variável relevante, né? Porque essa é uma economia que foi pautada muito nesse mercado de capitais, né? Diferentemente do Brasil, da Alemanha, mesmo do Japão, né? O Japão você tem grandes conglomerados. No Brasil você teve bancos de desenvolvimento, BNDES, por exemplo, Caixa, Banco do Brasil, ajudando, fomentando o desenvolvimento.
Aqui nos Estados Unidos, não. Desde o início lá, o Rockefeller foi lá e vendeu ações na bolsa para tentar captar dinheiro para os projetos dele. E depois a Coca-Cola, e depois o McDonald's, e assim foi sendo. Então, o mercado de capitais aqui, ele sempre foi muito pujante, muito forte, e existe essa percepção no americano de investir em atividade produtiva, seja via fundo, seja comprando ações direto e por aí vai. E por quê? No cerne disso está que essa é uma economia muito dinâmica, onde instituições são respeitadas, você tem regras que são respeitadas, é uma economia de mercado, onde você viu esse poder do longo prazo funcionando. Então, o nosso trabalho aqui acaba sendo o seguinte, você montar uma carteira estrutural e convencer o cliente de que, olha, cara, independentemente se o Trump ou a Kamala ganharem a eleição, você eventualmente pode manter quase que essa carteira sem muita alteração. Ou 80% dessa carteira fica aqui, 20% depois a gente mexe no tático aqui, ali, tem oportunidade no Japão, no Brasil, na Europa, e isso é outra coisa legal, que aqui no mercado americano você consegue investir no mundo inteiro. Não, irado. Essa era, tá aí, puxou aí para mais outra pergunta. Duas, na verdade, assim, né? Por que eu, brasileiro, e eu, Marcelo, porque quando eu usei a Avenue, eu usei para minha viagem. Tá. Eu usei, tipo assim, para me ajudar no spread, de pegar o real, fácil, cartãozinho, pai, etc. Só que eu sou muito organizado e ansioso, então eu começo a me preparar muito antes. Então peguei, comprei logo dólar, botei ali e deixei investido, óbvio. Melhor do que ficar parado ali. Então eu usei meio que as duas coisas. Só que eu ainda não sou um investidor via Avenue de bolsa, como investidor mesmo, tá? Por que que eu deveria fazer isso? Além da diversificação, óbvio, tem essa estratégia de diversificação. E qual é a minha vantagem em relação aos Estados Unidos? É a segurança? É a variedade que eu tenho? Qual é o grande atrativo que eu deveria ir para aí também? Porque assim, você fala assim, Marcelo, diversifica a sua carteira. Beleza, mas eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso ir para o Reino Unido, posso ir para qualquer lugar. Por que, né, além de diversificar, ir para aí? E qual é a minha grande vantagem aí nos Estados Unidos? Pô, aí a gente pode falar aqui, tem uma hora daí, porque tem uns 58, tem uns 58 motivos, né? Escolhe os principais. Tentar resumir alguns, assim, cara, Marcelo, acho que tem vários, tá? Primeiro ponto é o seguinte, o primeiro ponto é o ponto da moeda e da segurança, né? A gente sabe que a gente se acostuma a conviver com certas coisas no Brasil que a gente não deveria necessariamente se acostumar, né? Que são coisas muito esdrúxulas, né? Volta e meia a gente está flertando com o precipício no Brasil, né? Essa que é a verdade. A gente está falando em eventualmente intervir no Banco Central, controlar preços. Cara, controlar preços aconteceu em 2014, há 10 anos atrás, né, se controlou preço, foi o estelionato eleitoral da Dilma. Diga-se passagem, para quem já criticar, né, todos os presidentes, sem exceção, cometeram estelionato eleitoral. Fernando Henrique cometeu, Lula cometeu, Bolsonaro cometeu, todos cometeram estelionato eleitoral para tentar se reeleger. É normal, faz parte do modus operandi da política, é assim, infelizmente. Então a gente flerta com certas coisas que assim, são absurdas de a gente pensar e conceber e aceitar. Indisciplina fiscal, independência de Banco Central. Alteração das regras do jogo toda hora. O tempo inteiro, exatamente. Um país que cada vez mais é governado, assim, você não tem três poderes independentes, né? Você tem três poderes, um querendo mandar no outro, sempre sobrepujar o outro. Então, assim, cara... E aí eu dou um exemplo até caricato, assim, você tem a Dam Hover. Dam Hover foi uma represa no Rio Colorado, tá? Por que eu uso esse exemplo? Para te dizer, cara, como, assim, às vezes a gente as coisas no Brasil estão distantes, assim, de uma realidade aqui, né? Em que sentido? Vamos lá. O Rio Colorado, ele nasce lá no Colorado, no meio dos Estados Unidos, ele vai descendo, chega até o Arizona, tá? E aí você tinha isso lá na década de início do século, 1900, vai. Tinha gente que morava ali nos entornos e praticava agricultura e por aí vai. Só que aí você tinha um problema, que sempre no inverno dava muita cheia no rio, né? Porque você tinha as geleiras lá no Colorado, daqui a pouco elas começavam a descongelar e geravam inundações em vários lugares. Então atrapalhava toda a plantação do cara, o cara perdia tudo e por aí vai. E durante o verão, ainda, você tinha seca. Então, o cara não adiantava ele ficar muito longe do rio, porque ele tentava fugir da inundação, mas aí vinha seca e o cara não conseguia nem pegar água, porque faltava água. Né? Cara, como é que você conserta isso? Bom, você faz uma represa nesse rio, tá, que controla esse rio, e depois você vai ajustando ele, ou seja, prevê claro. que
inundação e, eventualmente, quando tem seca, bom, legal. Obviamente, você tem impacto ambiental, sem dúvida, tá? Qual que foi o resultado disso? Passam-se quase 100 anos, né, dessa represa, que foi lá no governo Roosevelt, lá após 29, tá? Quase 100 anos depois, o que você teve? Graças a essa simples represa, tá? Surge e se desenvolve todo o estado de Nevada e a cidade de Nevada. Ora, já que você tem uma cidade ali funcionando, quem sabe vamos tentar meter uns cassinos no meio do deserto? Surge Las Vegas graças a isso. E olha só quanta coisa que foi criada simplesmente por uma simples represa. É isso que muitas vezes no Brasil é difícil das pessoas entenderem e conceberem que eventualmente uma represa, uma hidrelétrica ou alguma coisa que você faça pode gerar um desenvolvimento que seja beneficiário. Assim, mas os caras só pensam na reeleição, velho. Os caras só pensam em prazo curto, 4 aninhos ali e tal. Isso é bizarro. Aí eu concordo que aí as tomadas de decisão, principalmente essas questões estruturais, são pensadas muito mais a longo prazo. Então, assim, veio que, cara, uma simples represa, cara, mudou, assim, ajudou a mudar muita coisa na história e a desenvolver muito uma região que ela pobre, deserto, exatamente. Então, assim, por que eu tô falando isso, né? Então, acho que por que investir no exterior, nos Estados Unidos? Primeiro que a gente fica muito preso em certas discussões que são inócuas no Brasil, e enquanto isso a nossa moeda perdeu 80% do seu valor desde que ela foi criada, né? Ou seja, R$1 comprava $1. Hoje, R$1 compra 20 centavos de dólar ou menos, 19, 18 centavos de dólar, né? Então, beleza, você ganhou, mas aí você tem que botar o CDI na conta. Legal, você tem que botar o CDI na conta, mas você tem que também botar que seja 3, 4% ao ano que você teria ganho investido numa renda fixa aqui fora. E aí, assim, quando você olha lá no início da formação do Plano Real, o CDI bateu 25, 26, 27, realmente ele era imbatível. Mas nos últimos 10 anos, se você olhar, o CDI foi bem menor e dólar mais 3, dólar mais 4, bateu com folga o CDI. E eu não estou nem falando de bolsa, então que aí é covardia, tá? Então, assim, o primeiro ponto, assim, é você diversificar, né? Questão de segurança, de proteção patrimonial, reserva de valor. O brasileiro ficou 80% mais pobre, o brasileiro que só tem poupança em real, né? Então, esse é o primeiro ponto, fazer reserva em moeda forte, aceita globalmente. Ok. O segundo ponto, que nem você comentou, você tem uma miríade de alternativas aqui de investimento, são 8 mil ativos listados somente na Bolsa, fora fundos e bonds de tudo que é lugar do mundo, tá? Então você tem muito mais alternativas para realmente montar uma carteira diversificada. E o que eu falo sobre diversificação você pega lá o Joesley Day, né? Joesley Day, ninguém esperava, a bolsa afunda 10%, o dólar sobe quase 10%, a curva de juros abre, os multimercados todos perdem, a renda fixa perde, a bolsa perde e o cara que não tem dólar perde. Então, assim, você estava diversificado, mas por quê? Porque você não estava diversificado, você estava todo concentrado em uma única geografia, tá? Que é o Brasil. No dia do Joesley Day, a variação das ações do McDonald's foi 0 alguma coisa, da Coca-Cola foi 0 alguma coisa, nem sabem o que é Joesley Day. Então, se você tivesse uma parcela da tua carteira atrelada em dólar, uma carteira de ações dos Estados Unidos, ela ia passar ilesa, na verdade o dólar ia ter ajudado ela, mas ia passar ilesa, e aí sim você percebe benefício de fato da diversificação, tá? Caraca. E aí outro tô ponto... convencido, vou ter que dolarizar um pouquinho. E aí, e tem vários outros pontos, assim, por exemplo, você pega a vida do brasileiro hoje, ela já depende muito do Brasil, né? Para fazer os seus próprios... Vamos supor assim, um cara tem 40 anos trabalhando, vai trabalhar por pelo menos mais 20 ou 25 anos, ele consegue economizar seus R$500, R$1.000 que seja, seja lá o que quer que ele faça, tá? Todo esse dinheiro futuro, né, que ele espera guardar para sua aposentadoria, ele já está no Risco Brasil, né? Se o cara é funcionário público, está no Risco Brasil. Se o cara é dono de pizzaria, está num baita Risco Brasil. Se o cara é médico que seja, ainda assim está no Risco Brasil pela questão de segurança. Então, todo esse dinheiro futuro, ele já está no Risco Brasil. Será que o dinheiro que você tem hoje, ele precisa também estar all-in Risco Brasil? Eu diria que não. Eu diria que esse dinheiro deveria estar protegendo, porque vai que o Brasil não dá tão certo assim, pelo menos você teve dinheiro já protegido em moeda forte.
Até porque, como você falou, independente se é FHC, Lula, Dilma, Bolsonaro, Temer, tem todos os outros problemas que vão muito além só do presidente. Todos os outros problemas. A própria corrupção, a própria estabilidade, o próprio Congresso, os próprios outros poderes se metendo onde deve se meter. Então, assim, realmente, analisando por esse aspecto, há uma fortaleza muito maior em termos estruturais, econômicos. Aí eu concordo plenamente. Só uma dúvida aqui que eu tenho sobre o mercado americano. Aqui no Brasil hoje basicamente existe a Ibovespa. Aí tem várias, né? Assim, como que funciona assim? É escolha mesmo? Eu vou para aqui porque o ativo que eu quero tá aqui, eu vou para cá porque o ativo que eu quero tá cá. É assim mais ou menos? Quando você Eu tem uma diria variedade assim, se você quer ter cresceu muito aqui o investimento em índices passivos, né, onde você não vai escolher ativo, você não vai escolher entre Coca-Cola ou McDonald's, e você vai simplesmente comprar um índice que replica uma cesta de ações. Né? Então, quando você pega... o primeiro índice da Bolsa Americana que foi criado foi o Dow Jones. Tá? São 30 empresas super tradicionais, uma métrica bastante questionável sob o ponto de vista de será que o Dow Jones consegue representar de fato o que é a economia americana e tal? Não, hoje em dia cada vez menos, são empresas mais tradicionais, não tem ações de tecnologia e por aí vai. Logo depois foram criando os outros índices, né? O S&P 500 hoje é o principal índice da Bolsa Americana, são 500 das maiores empresas. Então, quando você investe no S&P da vida, você está comprando uma cesta de 500 ações, tá? Uhum. E aí tem a parte de tecnologia, que tem a sua relevância, e cada vez mais vai sendo muito relevante no índice, né? É um índice que vai se atualizando, as empresas vão entrando e vão saindo, vão mudando, né? E depois você tem o índice Nasdaq, também que foi criado uma outra bolsa, porque aqui nos Estados Unidos também não tem só uma única bolsa, você tem uma bolsa muito voltada para mercadorias e futuros, que é Chicago e derivativos, você tem uma bolsa NYSE, a bolsa mais tradicional, Nasdaq, que foi criada ali a partir da década de 70, mais voltado para tecnologia. Então você tem diferentes bolsas, né, nos Estados Unidos, e aí o Nasdaq ele é esse índice que representam essencialmente empresas mais de tecnologia. E pela Avenue eu tenho acesso a tudo? Como é que funciona? Pela Avenue você tem acesso a todos os ativos listados em NYSE e Nasdaq, somam mais ou menos 8 mil. A gente está em processo de teste ainda para derivativos, né? Legal. A gente ainda não, mas eu ainda esse ano com certeza, né? Eu diria nos próximos meses a gente vai conseguir já oferecer para quem quer comprar derivativos de ações especificamente, né? Então, mas não necessariamente acesso a Chicago, né? Com futuro de café, futuro de açúcar, essas coisas, ainda não. Existe um perfil de pessoa que a Avenue quer ou não? É o cara que quer realmente... É dinheiro, ponto. O que importa é o... Eu diria que sim, obviamente a gente quer ajudar qualquer brasileiro que queira acessar, né, o maior mercado do mundo, o mercado americano, mas obviamente que como business você tem que ter de fato um foco, né, você tem que ter uma persona, digamos assim, que você quer atingir e que você consiga oferecer diferenciais para aquele público específico, né. Qual que seria esse público específico da Avenue? Hoje a gente entende que a gente tem diferenciais para a gente conseguir atender um cliente de alta renda ou um cliente até private abaixo do wealth, né? O que seria private wealth, assim, em termos de... Falando mais em termos de números, né, para dar uma ideia. Então, assim, famílias ou pessoas que têm, sei lá, seus 10 milhões de dólares para investir aqui fora, eles conseguem ter boas estruturas e ter uma boa oferta de produtos, tá? Que a Avenue não consegue, talvez, ser tão competitiva com essas ofertas de produtos. Eu estou falando de áreas de wealth, de bancos, sejam brasileiros, sejam americanos, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman, Itaú, Banco do Brasil. Todos eles oferecem esse serviço para esse tipo de cliente. Quando você já baixa um pouco, né, esse valor, e você vai até, por exemplo, 2 milhões de dólares para baixo, você já vê que a oferta de produtos e a experiência para esse tipo de cliente, ela é muito inferior. E ali é que está o nosso sweet spot, né, digamos assim. Ali que a gente consegue se diferenciar como empresa e mas conseguir... não tem mínimo. Por exemplo, eu não tenho nem perto disso aí. Mas se eu quiser começar com 1.000 doleta, eu sou o cliente Avenue. Não tem problema nenhum. Na verdade, até quando a gente surgiu, né? A gente surgiu muito com essa ideia de democratizar e dar acesso a qualquer pessoa. Então, sim, você não tem o mínimo de investimento. O que só era parametrizar, né? Assim, onde é que a gente está. Dali para baixo... Para cima, né? Você botou para cima.
dali para baixo, 10 milhões para cima, você é super bem atendido hoje em qualquer banco aqui fora, tem uma oferta de produtos ampla. De 2 a 10 você é atendido, ainda tem ali uma zona que às vezes, depende do cara, às vezes pode ser não muito bem atendido aqui, mas bem atendido ali. Recentemente mesmo, por exemplo, o Morgan Stanley aumentou o mínimo para você abrir conta e ter acesso lá a alguns investimentos para 5 milhões de dólares, por exemplo, tá? Mas até pouco tempo atrás era menos. Mas eu diria que, assim, em especial, desses 2 milhões de dólares para baixo, tá? E aí para baixo é desde o zero, né? Até, Não, entendi, perfeito. você tem pouca oferta e uma qualidade de oferta, o serviço, enfim, que acho que a gente consegue ser muito melhor e muito competitivo. Boa, boa. Tem umas duas aqui pra gente acabar essa primeira parte. Rapaz, passou rápido demais. Eu fui olhar o horário que eu falei, meu irmão, vou querer mais uns 3 episódios depois com o Will pra explorar mais coisas. Essa aqui, hein? Quando a gente fala, vou pegar os principais elementos que você trouxe para o cara começar a identificar: segurança e a quantidade enfim, de elementos e de possibilidades que você tem. Tirando elementos, vou pegar aqui diversificar e segurança. Tem um ativozinho que vem crescendo aí nos últimos anos que a galera se pauta muito nessa parada, que é a tal da cripto. O que você, Will, pensa da criptomoeda? Cara, eu conheço muito pouco, tá? Eu acho que minha formação toda foi muito mais tradicional, assim, em termos de mercado, em analisar e até porque acompanhar. é relativamente novo, né? Assim. Exato. Então, assim, eu diria que eu conheço muito pouco, eu tenho pouca capacidade técnica de avaliar isso. Eu acho que o Bitcoin, em especial, tem várias deficiências, assim, como para aquilo que ele se propõe a ser, né? Ele não consegue ser uma moeda de reserva de valor ou de meio de troca ainda de forma muito confiável, ele não é um ativo descorrelacionado, ele é totalmente correlacionado e high beta, né? Ou seja, quando você tem uma grave e grande crise, o ouro se valoriza, o franco se valoriza, o dólar se valoriza, mas o Bitcoin cai, que é uma desgraça, assim. Então, assim, então, onde é que ele se insere, né, dentro de portfólio? Bom, ele se insere dentro, talvez mude, mas ainda dentro daquele espectro mais tático, mais especulativo, mais de risco da carteira, possível, né? O famoso vai que dá certo. Então, assim, eu tenho essa dificuldade. Agora, é inegável, né, da mesma forma que o dinheiro nada mais é do que uma fidúcia, né? Você pega aquele papel verde escrito 10 e você diz, cara, esse negócio vale 10 dólares. As pessoas acreditam que aquilo ali vale 10 dólares, não tem valor de uso nenhum, né? Você não consegue fazer nada com aquele papel. Claro. Mas ele é aceito mundialmente, né? E o Bitcoin tem essa vantagem, ele é aceito mundialmente. As pessoas acreditam que tem valor ali. Né? Exato. E aí, nesse sentido, ele tem uma característica de moeda, de fato, que ele conseguiu conquistar a fidúcia de muita gente. E quanto mais ele vai crescendo nesse sentido, mais ele vai tendo representatividade e vai tendo um valor. E eu acho que ele consegue, sim, aí trazer algumas... resolver um problema específico, que é a questão de transação de dinheiro e de acesso e não ficar tão restrito ao mercado de capitais, ao mercado financeiro de um determinado país. Boa. Minha última aqui, que na verdade não é minha, é do meu querido amigo Igor Bellinelli. Eu falei que te entrevistar, eu falei, cara, me manda 2 perguntas aí, você que morou nos Estados Unidos, ele morou nos Estados Unidos, tal, se formou aí. Ele falou o seguinte: quais são os planos de expansão? Oferecer novos produtos de investimentos no exterior ou ir para novos mercados e buscar clientes não brasileiros? Não, mais e mais é ampliar a gama de produtos aqui, né? A gente acredita muito, né, numa ideia de vida financeira global, tá? Então, não é só, né, não é só investir, você tem vários outros serviços que vão sendo adjacentes a isso, né? Que nem você usou o cartão, é uma delas, você poder viajar, usar em diferentes moedas. Hoje mesmo a gente teve um call com a nossa área de banking, está trabalhando com uma empresa aqui da Flórida para oferecer serviços de mortgage para não residentes. Então, você quer comprar uma casa aqui nos Estados Unidos e financiar essa casa, é sempre mais difícil você não ser residente, você não ter um histórico de crédito, Okay. né? Mas, poxa, como é que você consegue resolver isso, né? Então, oferecer esse serviço também. Então, tem vários serviços financeiros adjacentes que podem ser adicionados, né, para ampliar, e aí o foco é exatamente esse, ampliar a gama, a oferta de produtos
e assessoria também, né? Porque não adianta só encher a prateleira e o cara ficar perdido. Você tem que tentar meio que ajudar e direcionar ele, né? Pô, muito bacana. Muito bom, muito bom. Como que você se vê no futuro, Will? Qual é o seu futuro? Como que você se enxerga aí? Cara, boa pergunta, né? Futuro, eu sempre falo que a Deus pertence, mas obviamente que cabe a gente também plantar, buscar. Cara, eu acho que assim, eu acredito muito que existe um espaço muito grande de expansão desse mercado financeiro, ou dos brasileiros conquistando o mercado americano, né? E aí o americano porque é o maior mercado do mundo, tá? Assim, só porque de fato você consegue investir globalmente estando aqui, tá? Então, eu acredito que tem muito espaço para ampliar essa oferta de produtos, serviços. E aí, assim, eu uso minhas redes sociais, assim, minha vida é muito voltada para realmente ajudar o brasileiro que quer investir fora, que quer tornar a vida financeira dele global. Então, como que eu me vejo no futuro, assim, contribuindo para vários, e aí tem várias formas de contribuir, desde a formação profissional. Já tive algumas conversas com alguns lugares assim que, poxa, você precisa ajudar a formar especialistas de investimento que hoje entendem de Brasil e não entendem nada aqui de mercado americano, então ajudar essas pessoas também. Cada vez mais o cliente final, ele também quer uma assessoria, ele quer uma ajuda, ele quer uma recomendação de investimento, ele quer entender mais. Então tem muita coisa para fazer dentro disso voltado para o mercado americano. Irado, irado. Vamos lá, nosso segundo quadro, né? Antes de falar também, tenho que agradecer a outra leva de nossos mantenedores. Bastante gente aqui, ainda bem. Tempo Benefícios, a galera que trabalha com a parte de, entre outras coisas, mais seguro saúde. Eu sou segurado lá da Tembo. Um grande abraço pro Vitor e pra Natália. Sou segurado pela Bradesco através deles. Serviço muito bom que eles prestam. A Vivian Kiabai, cara, não sei se você tá dando pra você ver essa arte aqui, ó, mas ela é uma artista daqui do Espírito Santo. Legal. E que ela perguntou, né, assim, o que é o Diga Aí? Aí eu expliquei, meu irmão, ela fez essa arte aqui maravilhosa, não sei se você dá pra ver, que as pessoas estão crescendo com duas coisas. Um balãozinho representando as ideias, né? E outra, umas asinhas ali e umas moedas, representando exatamente que essa questão dos negócios, do capitalismo, permite as pessoas ascenderem na vida. Tá aí um exemplo, aqui o Will, né? Valeu. Então, Muito um legal. grande abraço da Vivi aí. O Mendonça Machado, que é o meu escritório, também é mantenedor aqui. A gente trabalha principalmente na parte de estruturação de negócios, né? Na parte societária, corporativa, M&A, enfim, planejamento societário, planejamento sucessórios. Ficamos aí à disposição. Arquimedes Gestão Financeira, você melhor do que ninguém sabe a importância de ter um bom financeiro do seu lado. Os caras ajudam, né, nessa terceirização do financeiro, trazendo mais eficiência, ganhando tempo. Eu, por exemplo, desde que eles começaram a patrocinar aqui, eles assumiram a gestão financeira do Diga Aí e salvou muitas horas do meu dia. Eu fico focado aqui no que eu sou bom, quer dizer, eu acho que eu sou bom, né, naquilo que eu gosto, que é fazer as entrevistas, e eu deixo a galera da Arquimedes lá tomando conta do meu financeiro, me ajudou pra caramba. E por último, mas não menos importante, o Instituto Ponte, que é um instituto aí que tem, agora cresceu, quando a gente entrevistou a Bartira, tinha 279 crianças, Will, que ela pega e coloca nas melhores escolas até jogar elas para dentro da faculdade, dando todo o apoio. Essas crianças não gastam absolutamente nada. Melhores escolas do Espírito Santo. Mas parece que agora eles cresceram para mais de 350, fizeram uma ampliação. E, cara, é um trabalho maravilhoso através da educação, porque você é a prova de novo de que estudar, se dedicar, realmente muda a vida através da educação. Então, eles focam muito nisso. Então, parabéns aí ao Instituto Ponte. E quem quiser contribuir, só seguir no Instagram e descobrir lá como é que faz, @Instituto Ponte. Will, quadro 2. Se você fosse um brasileiro que vai começar a investir nos Estados Unidos, por onde começaria? Bom, vou dizer que a primeira coisa é abrir uma conta numa corretora, abrir a conta na Avenue, seria a primeira coisa. Em qual? Tem alguma indicação? Não, abrir a conta na Avenue, eu digo isso mais porque, obviamente, você tem uma curva de aprendizado, a gente tenta diminuir o máximo e melhorar a experiência do cliente, né? Mas sempre tem aquela coisa de você baixar o aplicativo, você abrir a conta, onde é que eu clico, como é que eu faço. Mas é fácil, fiz rapidinho. Exato, então, a gente acredita que é bem fácil mesmo. E aí, eu acho que o primeiro passo, assim, obviamente que você entendendo o seu perfil e qual que é o risco que você quer correr, eu sou suspeito, eu gosto muito da parte de ações e eu acho que o melhor lugar do mundo para você investir em ações é aqui nos Estados Unidos. Uhum. Obviamente tem toda aquela discussão as ações estão caras, o Brasil é mais barato e tudo mais, mas eu diria que
as ações, a bolsa, ela acaba sendo um termômetro daquilo que é a economia, e se a economia ela é dinâmica e cresce, isso acaba sendo refletido na valorização das ações. Foi por isso que a gente viu até hoje o S&P se valorizar, o que se valorizou, enfim. Então, eu diria que aqui é um bom lugar para você investir em ações e que você deveria considerar ter uma parcela investida em ações. Boa, boa. Mais do que explicado. Essa aqui, hein? Quero ver essa agora. Se você fosse o Donald Trump, você teria mais medo nas eleições da Kamala ou do Biden? Cara, não, eu acho que não, eu diria que a Kamala ela tem assim, potencial de alta maior do que o Biden. Acho que o teto do Biden era muito mais baixo, tanto é que as pesquisas já estão mostrando aí que a Kamala veio ganhando espaço aí. Tá bom, show. Quadro 3, de frente com o Marcelo, relembrando, Apex 5, Tomasi, Claides, Tempo Benefícios, Vivem Cabai, Mendonça e Machado Advogados, Arquimedes e Instituto Ponte. Will, aqui agora é papum, tá? Indicação de um livro. Cara, eu gostei muito do One Up on Wall Street, que é o jeito Peter Lynch de investir, a tradução dele, assim, um cara que eu gostei bastante, mas é bem focado também em ações. Não tem problema. Mas é um livro que eu gostei bastante. Show. Um filme e uma série. Uau, agora você me pegou. A série, cara, eu gostei muito porque eu morei na Inglaterra um tempo e a minha esposa é inglesa, eu estudei lá também, depois acabei pulando. Exatamente, aí eu gostei bastante de Peaky Blinders. Muito bom. E um filme? Eita, filme é difícil, cara, porque tem tanto, eu gosto de vários filmes, assim, baseados em histórias reais. Falam aí que vem na cabeça. Putz, cara, assim, os últimos que eu assisti foi tudo relacionado à música, o filme do Elton John, o do Bob Marley, o Bohemian Rhapsody, todos esses ligados à música, eu gosto bastante. Tá ótimo. Um valor, um princípio. Um valor e princípio. São boas perguntas, né? Pra gente nunca para e pensa, assim, né? Tá todo no dia a dia. Que bom aí, tá vendo? Exato. Não, acho que acredito muito na força do trabalho, do esforço, do sacrifício. Acho muito legal, sou fã do Cristiano Ronaldo, porque ele é a prova disso, né? Que esse esforço e sacrifício, ele supera o talento, né? Ele é um cara talentoso, mas tem caras mais talentosos que ele que não conseguiram fazer o que ele fez. Eu sou do tênis, pra mim é o Djokovic, a mesma coisa. Mesma exatamente. Parada do Cristiano Ronaldo. Tem gente que é mais talentosa que ele, exemplo do Federer, mas Exato. ele foi além. Show. Um herói. Um herói, cara, tem duas pessoas que, assim, que para mim marcaram muito. O meu avô, né, ter sido cara analfabeto que criou 11 filhos, né, e conseguiu sustentar todo mundo e sem fazer nada de errado na vida e sendo muito respeitado na sua comunidade. Então, para mim, é um herói. E aí, Jesus Cristo, porque eu cresci num lar cristão e além da religiosidade, eu acho que tem muitos princípios ali super válidos. Boa. Uma moeda que não o dólar. O dólar qual é a moeda? Dólar, óbvio, né? Uma moeda que não o dólar. Então, uma moeda que não o dólar, cara, ouro. Boa. Esporte. Eu gosto de futebol, né? Boa. Time Grêmio, né? Desenho de infância. Essa é boa, hein? Como é que é? Desenho de infância. Cara, desenho de infância, legal. Aí você mostra a idade, né? Eu assistia muito He-Man. He-Man, boa. Quem foi que indicou He-Man aqui semana passada? Alguém indicou He-Man aqui. Um artista musical. Coisa mais estranha do mundo, né? Um cara forte de sunga Aliás, na verdade, um cara que usa um cabelinho estranho do cacete e tal. Um cara com um cabelinho muito estranho, com uma legging e com um colete rosa que se transforma num cara bronzeado de sunga. Assim, é uma coisa muito bizarra, é anos 80 mesmo. É muito bom, mas é muito bom. Um artista musical. Ai, artista musical, cara. Artista, música, banda, música não banda, artista e tal. Puta, eu gosto de tanta coisa diferente, assim, e é sempre, obviamente, vamos chutar um clássicozão aí, AC/DC mesmo. AC/DC, porra, que clássico, muito bom. Comida, Brasil ou Estados Unidos? Brasil. Praia, Miami ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro ou ainda Bacutia. Boa, garoto, boa. E essa aqui agora? SEC, a famosa SEC, ou CVM?
Pô, esse sim, né? Nada contra. Nada Banco contra. Central ou Fed? Fed. Um medo. Um medo. Cara, é muito doido isso, né? Mas quando eu penso assim em morte ou em morrer, ou seja, todo mundo acho que tem muita gente que tem muito medo da morte. Tem gente que até não tem, mas eu quando penso em morrer me dá uma coisa assim, caramba, como assim morrer, cara? Você deixa de É, existir, é uma coisa que me deixa em tem que- paranoia, assim, eu prefiro nem é, pensar. show. E uma ambição? Uma ambição. Cara, ser uma referência bastante grande para todo brasileiro que quer investir no exterior, né? Que todos eles Pô, legal. não é que me conheçam, mas que eu possa ajudar todos eles. Muito bom, muito bom. Cara, a gente chega aqui ao final do episódio. Foi muito bom. Acho que a gente até estourou um pouquinho o meu Por um tempo pouquinho aqui. de Tá tempo. 1h11, não tem problema. Tenho certeza que o ouvinte vai curtir muito. Eu curti muito. Eu tava cheio de mais perguntas aqui pra fazer. Tinha mais pergunta de ouvinte aqui também. Te passo aí para uma palavra final, né? E depois para eu fazer os agradecimentos finais. Agradecer demais aí a oportunidade de estar aqui conversando, compartilhando um pouco a minha história, dividindo com vocês. Acho que o objetivo é incentivar, dizer que, cara, da mesma forma que eu consegui algumas coisas na minha vida e estou muito longe ainda de alcançar outras coisas que eu acho que eu consigo, né? Você também pode, qualquer pessoa pode, não importa onde você nasceu, onde é que você veio, do que é, não importa você olhar o passado, agora se você olhar para frente e caminhar, você vai chegar em algum lugar, não tenha dúvida, tá? E a parte de investimento no exterior, ela é fundamental e pode te ajudar nesse sentido, você construir a tua poupança em dólar e moeda forte para te dar liberdade, que é no final do dia, que é isso que a gente busca, talvez, com investimentos, é ter a liberdade e a tranquilidade de tomar certas decisões na nossa vida, sendo que o dinheiro não seja um problema, algo que impeça isso. E eu diria que o investimento no exterior, ele ajuda muito isso, né? Você ter essa liberdade financeira em moeda forte. Muito bom, muito bom. Will, cara, muito, muito, muito obrigado. Episódio incrível. Já fica aqui o convite depois para a gente falar mais sobre a economia americana, principalmente depois das eleições. Quem sabe ano que vem a gente faz um outro episódio sobre esse tema, que já deu para ver que você manja muito. Cara, valeu, galera. Diga aí, é isso, mais um episódio riquíssimo, com muito aprendizado. Valeu, um abraço, até a próxima. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.